Paz do Senhor, bom dia. Eu quero deixar uma palavra neste dia maravilhoso e abençoado, que se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 24, do seu versículo 36 ao 44. Por título da minha Bíblia diz: o dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amados, esta palavra é uma palavra que nos alerta sobre a vinda de Cristo, porque sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele virá. Nós não sabemos o dia, como a palavra diz, e nem a hora, nem mesmo o próprio Cristo sabe, nem os anjos do céu. A palavra nos diz que tão somente o Pai, ele é o único que sabe o dia e a hora. Ah, mas eu tenho ouvido desde que eu nasci que Jesus virá, e ele não veio até agora. É verdade. Noé pregou durante 120 anos, enquanto ele construía a arca, sobre o dilúvio, porque Deus deu um direcionamento para ele. O Senhor deu uma palavra e enviou ele a profetizar a todo aquele povo. Se prepara, arrependam-se enquanto é tempo, porque virá destruição. Aquele que se arrepender será salvo. E hoje o Senhor nos alerta da mesma maneira, porque nós temos um Pai zeloso. O nosso Deus, ele é um Deus de amor. Ele nos ama de maneira imensurável. Ele nos ama tanto de maneira que deu o seu Filho, o único Filho, unigênito, para morrer por mim e por você, para derramar o seu sangue puro pelo meu pecado e pelo teu pecado. Ele não precisava ter feito aquilo, mas ele fez por amor a mim e a você. Mas da mesma maneira que o nosso Deus, o nosso Pai, ele é amor, ele também é fogo consumidor. A palavra nos diz sobre isso. E o Senhor, ele é justiça, ele é juízo, ele tem todo o poder, o controle e todo o domínio em tuas mãos. E haverá um dia em que tudo que o Senhor tem nos revelado através da tua palavra acontecerá. Muitas coisas temos visto já acontecer, mas estamos vivendo num mundo assim como naquele tempo de Noé. A palavra tem sido enviada, o evangelho de arrependimento para a salvação tem sido anunciado, mas muitos não têm dado ouvidos, correndo atrás de uma coisa, correndo atrás de outra, resolvendo a sua vida, preocupado com isso, com aquilo. Deita, não consegue dormir, porque preocupado com o dia de amanhã, se o dia de amanhã pertence tão somente ao Pai. Não temos o controle, não temos o domínio das nossas vidas em nossas mãos. Se estamos de pé hoje, é por graça e misericórdia do Senhor, porque Ele nos dá mais uma vez a oportunidade de nos arrependermos diante de sua presença, aceitar ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nos arrependendo dos nossos pecados, voltando-se para a presença do Senhor, buscando Ele verdadeiramente de espírito e em verdade, o adorando, o amando, o reconhecendo como o único Deus, o único Senhor e Salvador das nossas vidas, porque não há outro Deus além dele. Ele é único, ele é soberano, nunca houve e nunca haverá. Ele é único, ele é eterno. A palavra diz que ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o que dá a salvação. Ele é o Deus que envia a bênção, que envia a proteção. E ele é o Deus que vai julgar naquele grande dia. Ele é o Deus, o juiz sobre todos, que irá julgar a mim e a você.
Então hoje o Senhor traz esta palavra para que nós possamos estar atentos, assim como a palavra diz. Porque o dia que o Filho do Homem vir, vai ser assim como um ladrão. Porque se eu soubesse o dia que o ladrão entraria na minha casa, eu estaria preparada, fechando as portas, fechando as janelas, para que ele não entrasse. Se eu soubesse o dia que ele viria, eu estaria preparada. Não deixaria a casa aberta. Essa casa que o Senhor fala é o nosso coração. Como está a sua casa? Está aberta para qualquer um entrar ou somente para Cristo entrar? Porque o Senhor, ele bate. Aquele que ouve a sua voz e abre para que ele entra e faz morada. Ele não é como o inimigo de nossas almas, que arromba, que entra sem pedir permissão e destrói tudo. Porque essa é a função de Satanás. Ele veio para roubar, para matar e para destruir, assim como diz a palavra do Senhor. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, ele veio para nos dar vida e vida em abundância sobre esta terra e na eternidade. Porque a nossa maior promessa e a nossa maior herança é os céus, é a eternidade. É aonde nós queremos passar o restante das nossas pela eternidade. É para lá que a alma, o nosso espírito será conduzido. Só existe 2 caminhos, não existe 3. Ou é o caminho da vida ou é o caminho da morte. A vida é eterna ou a morte eterna. Não existe outro caminho. Ou é o céu ou é o inferno. Porque da mesma maneira que o céu existe, o inferno também existe. E para onde você tem caminhado? Para onde nós, toda a humanidade, temos caminhado? Qual é a direção a qual nós temos andado? Qual é o caminho a qual nós temos percorrido? Estamos andando pelo caminho estreito, o caminho que leva à vida eterna? Ou estamos andando de qualquer maneira pelo caminho largo? Ah, eu vou fazer hoje, amanhã quem sabe? Quem te garante que você terá o amanhã? Louvado seja Deus que estamos vivos hoje. Então a nossa oportunidade é hoje de nos arrependermos, de ouvirmos a voz do Senhor, entregarmos as nossas almas, as nossas vidas, o nosso espírito para Cristo, verdadeiramente, buscando andar em retidão conforme a palavra do Senhor nos ensina, conforme ela nos orienta, nos arrependendo do pecado, renunciando o pecado. Meus irmãos, não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado, a Bíblia nos ensina. Mas há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Há o pecado que ele leva à condenação eterna. A prostituição, o lebianismo, a bebedeira, a maledicência e muitos outros, o adultério, muitos outros pecados que a Bíblia nos ensina. É tempo de arrependimento. É tempo de buscar a face do Senhor. Temos visto tantas coisas ruins acontecer neste mundo. O Senhor ainda tem o controle, meus irmãos, e o poder, todo o domínio está sobre as mãos do Senhor. Nada acontece sem a vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. Ele está aí, como um leão furioso, para agarrar, para matar e destruir. Mas o nosso Deus, ele tem vida e ele tem salvação para todos. Assim como ele entregou o teu Filho unigênito por todos, ele quer salvar a todos. Mas nós temos que buscar, nós temos que querer esta salvação. Nós temos que ir atrás desta salvação, nos rendendo aos pés de Jesus, reconhecendo ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, arrependendo do pecado, deixando a maldade, deixando a perversidade. Porque assim como este povo no tempo de Noé vivia na perversidade, na maldade, correndo atrás dos seus próprios interesses, assim está o mundo hoje. Assim como foi em Sodoma e Gomorra, onde o Senhor destruiu tudo com fogo, porque não havia mais solução para aquele povo. Estavam perdidos no pecado, estavam perdidos na iniquidade. Assim nós temos visto hoje. Mas hoje, o Senhor, ele te dá uma oportunidade. Queira verdadeiramente buscar este Deus, que ele é Senhor e Salvador da sua vida. Se agarre a Jesus. Ele é o único que pode dar vida e vida em abundância. Ele liberta, ele cura, ele salva, ele restaura, ele coloca tudo no lugar. E o Senhor hoje ele vem através desta palavra
dizer que Ele tem salvação para a tua casa, salvação para a tua vida e para toda a tua família. Receba esta palavra no nome de Jesus, que o Senhor abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família e tudo aquilo quanto Ele tem colocado em suas mãos. Medite nesta palavra em nome do Senhor. Deus abençoe.